coração nessa noite que Deus nos deu está lá em Jó, livro de Jó, capítulo 1. Eu não poderia vir aqui sem trazer esta palavra, porque eu ando na direção de Deus, eu ando direcionado por Deus, e aquilo que Deus manda a gente tem que fazer, porque senão a gente é cobrado. Não adiantaria eu estar aqui e falar algo que viesse da minha cabeça, do meu coração, porque eu não mando mais na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus. Então, se Deus me direcionou esta palavra, é porque Ele sabe que eu e você precisavam ouvir esta palavra. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía este 1000 ovelhas, 3000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Quando eu pedi vocês para repetirem que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus me dá essa palavra, porque Ele nos revela essa noite que servir ao Senhor significa ser servo dEle. E ser servo dEle significa ser servo em qualquer situação. Independente da situação, eu devo ser servo. Aqui a gente vai aprender o que significa servir ao Senhor. Quando Josué lá no começo, ele vai dizer ao povo que agora vocês têm que escolher a quem vocês devem servir, porque aquele povo que estava ali, igreja, ele viu muitos milagres acontecer no meio deles. Ele viu coisas que nós nunca vimos, só ouvimos porque foi pregado na Bíblia. Mas aquele povo, vendo todos os milagres, ainda se desviavam do caminho do Senhor e queriam adorar deuses estranhos e queriam ter idolatria no meio do povo. E Josué se levanta e diz: a partir de hoje vocês devem decidir-se a quem vocês vão servir, se é o nosso Deus verdadeiro ou os deuses dos vossos pais. É por isso que eu disse para a igreja: se a doença vier, aí vocês disseram, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que eu disse: se o desemprego vier, aí vocês disseram, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que eu falei: se você estiver fraco, você disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é fácil demais eu servir a Deus quando tudo está dando certo. É fácil demais eu servir a Deus quando o emprego está dando certo. É fácil demais eu servir a Deus quando a minha esposa é uma mulher correta, é uma mulher de Deus. É fácil demais quando eu tenho um casamento abençoado, eu servir a Deus. É fácil demais, eu estou bom de saúde e sirvo a Deus. Agora, aqui no livro de Jó, a gente vai ver exemplo de um homem que, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, ele continuou servindo a Deus. Não é muito lindo a gente dizer que eu e a nossa casa servimos ao Senhor? Não é lindo a gente falar isso, né? A gente dizer, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora a gente vamos aprender aqui 4 pontos importantes para servir ao Senhor. O primeiro ponto, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. E a integridade significa ser verdadeiro, significa não ser falso. A integridade significa uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa verdadeira diante dos homens e diante de Deus. O primeiro ponto para mim servir ao Senhor, eu e minha casa, eu preciso ser uma pessoa íntegra. Não adianta eu ter uma atitude de crente aqui dentro do templo, se lá fora as minhas atitudes não dizem que eu sou servo de Deus. Não adianta eu levantar a mão aqui e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e quando eu colocar os pés lá fora, a minha vida não ser do Senhor, mas sim ser do diabo. Não adianta eu chegar aqui e fazer campanha de 4 sexta-feira, de 7 sexta-feira, pedindo para Deus salvar minha casa e a minha família, mas se quando está lá fora, eu não sirvo a Deus. Integridade é o primeiro ponto, igreja.
Uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, ela é respeitada onde chegar, porque o seu testemunho, irmã, é válido. O que adianta eu pegar um microfone desse e vir aqui pregar, e quando chegar lá fora os meus vizinhos dizer, aquele dali nunca foi crente, aquele dali, isso lá é crente, isso só é crente dentro da igreja, isso só é crente na frente do pastor, isso só é crente quando está lá dentro. O que adianta? Isso que significa integridade, é ser verdadeira aonde eu estiver. Aonde eu estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Se eu estou dentro da igreja, eu sirvo a Deus. Mas se eu estou lá no trabalho, eu também sirvo a Deus. Se eu estou lá na praça, eu também sirvo a Deus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa íntegra. Vamos lá, o segundo ponto. Ser reto. A retidão, ela já está dizendo. Qual é o contrário de uma coisa reta, igreja? Torta. Isso, alguém falou aí, torto. O contrário de ser reto é ser uma pessoa torta, ser uma pessoa desviada, ser uma pessoa que não anda na linha, assim como diz. Se eu sou uma pessoa reta diante de Deus e diante dos homens, eu não tenho com o que se preocupar o que dizem ao meu respeito. Por quê, irmã Maria? Porque eu sei quem eu sou. Mesmo que alguém lá fora diga algo sobre mim, eu sei quem eu sou diante de Deus e sei quem eu sou diante dos homens. Uma hora ou outra a máscara vai cair e a pessoa que está falando mal de mim, quem vai ficar por mentirosa é ele ou é ela. Porque eu sei da minha retidão diante de Deus, eu sei da minha integridade diante de Deus. Vamos lá, continuar. E aquele homem também era temente a Deus. Temer a Deus é o mesmo que servir a Deus, pois servir significa ser servo, e o servo não é maior do que o Senhor, mas sim o servo faz aquilo que o seu Senhor manda fazer. Se eu digo que eu sou servo de Deus, mas eu não obedeço o que está escrito aqui, eu estou longe de ser servo. Se eu digo que eu sou servo de Deus, mas eu não obedeço a liderança colocada por Deus na terra, que é o meu pastor, que é o meu dirigente, eu estou longe de Deus. Não adianta eu dizer que sirvo a Deus de boca, mas o meu coração está longe dele. Não adianta eu dizer que eu sou crente, mas as minhas atitudes dizem tudo ao contrário do que eu sou. Por isso que aqui diz que ele era temente a Deus. E o quarto ponto, que ele se desviava do mal. Tem alguém com a Bíblia aberta ainda acompanhando? Meus irmãos, mantenham a Bíblia aberta, amém? Porque é importante. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando, tá certo? Ele se desviava do que, igreja? Hoje, no mundo que a gente vive, está tão terrível que em vez das pessoas se desviar do mal, quando as pessoas veem o mal, elas correm para cima e se abraçam. Eu vou dar um exemplo aqui de se desviar do mal. Tem um filme chamado de Matrix, que o homem lá, o personagem, quando as pessoas vão atirar nele, ele vê a bala passando e se desvia para um lado. Quando atira de novo, ele se desvia para o outro lado. Tem que ser eu e você, quando a gente vê a seta do diabo vindo contra a nossa vida, a gente tem que se desviar de um lado e para o outro, para que nós não seja atingido. Mas eu vejo muita gente dizendo, sabe o que? A carne é fraca, irmão. Por isso que eu caí. Você sabe, está escrito lá na Bíblia, que a carne é fraca. Eu não suportei, por isso que eu caí. Será que você leu direito a passagem? Será que você leu corretamente a Bíblia? Pois a Bíblia vai dizer, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Sabe por que a carne é fraca? É para o Espírito dominar ela. A carne não é fraca para você cair no pecado, mas é para o Espírito dominar a sua carne. Agora existe uma questão aí. Aquilo que você mais alimenta é o que vai ser mais forte.
O que é que você tem mais alimentado na sua vida? A carne ou o espírito? Porque o salmista Davi vai dizer: a tua palavra guardei aonde? No meu coração. Para quê, igreja? Para não pecar contra ti. Ele guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Quando você guarda a palavra no teu coração, você está fortalecendo o espírito na tua vida e está matando essa carne a cada dia. Você lembra quando eu comecei falando de retidão? De ser íntegro? Uma pessoa reta e íntegra perante a Deus. O testemunho dessa pessoa é conhecido em todo canto. Aonde essa pessoa chegar, ninguém vai derrubar o testemunho dela. Sempre vai ter alguém que vai fortalecer, irmão. Se alguém lhe conhece como homem de Deus e mulher de Deus, aonde você chegar, vai ter alguém que vai dizer: ei, tu conhece o irmão João? Aí a pessoa: sim, conheço. Rapaz, é homem de Deus mesmo? É homem de Deus mesmo. Isso é pessoas falando. Agora eu te mostro aqui dentro da Bíblia o próprio Deus dando testemunho de quem era Jó. Capítulo 1 de Jó, no verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu ele: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmã Ariane, começamos o texto, o escritor falando quem era Jó. A gente começou o texto, o escritor que escreveu o livro de Jó falando quem era ele. Mas aqui na frente não é mais o escritor, mas é o próprio Deus dando testemunho de Jó. Agora imagina eu e você. Imagina eu e você, o diabo, todos os dias querendo que nós caia, querendo ceifar a nossa vida, querendo que a gente volte lá para o mundo. E quando ele chega para dar uma rasteira na gente, quando ele chega para nos derrubar, Deus toma a frente e diz: ei, nesse aí você não mexe, nessa aí você não mexe, porque eu sei da conduta dele e da conduta dela. Era o que o diabo queria, igreja. Ele queria uma brecha para poder derrubar Jó. Mas Deus veio na frente e disse: tem visto meu servo Jó? Era como se ele dissesse nesta noite: tem visto minha filha Júlia? Observaste quem é ela? Antes de você vir julgar ela, antes de você vir defamar ela, antes de você vir dizer algo contra a vida dela, tem visto ela? Quem é ela? Imagina Deus dando testemunho da minha vida e da tua. Tem muitas pessoas aqui a qual eu não conheço, a qual eu não sei quem é. Tem outras que eu só conheço de vista, mas Deus conhece cada um de nós aqui. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Deus sabe o que foi que nós fizemos antes de chegar aqui, e Ele sabe o que nós vamos fazer quando nós sair daqui. Ele conhece a nossa vida muito bem. Se eu digo que eu sou servo de Deus e que eu sirvo a Deus, Deus vai testificar da minha vida lá na frente. Ele vai testificar, Ele vai dar testemunho. Não precisa eu andar dizendo que eu sou crente. Não precisa eu andar dizendo que eu sou servo de Deus, que eu sou filho de Deus. Porque as minhas atitudes, a minha postura vai mostrar quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. A minha maneira de falar vai dizer quem eu sou. A minha maneira até de se vestir vai dizer quem eu sou. Ah, irmão Bonito, agora você pegou pesado. Você vai falar até de roupa? É, irmão, vou falar até de roupa sim.
Por quê, irmão? Isso é costume, isso não é doutrina, isso não é Bíblia, tá certo? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, sabe o quê? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é que você entende em tudo que há em mim? É tudo, igreja. É tudo que há em mim. Alguém vai olhar para você e vai te identificar como homem de Deus e como mulher de Deus. A gente, da igreja do pastor Pedro, a gente tem o dia dos evangelismos, irmão, na rua. A gente passa pelas pessoas, aí quando a gente vai evangelizar, a gente vai dar o folheto, a pessoa diz assim, irmão, sou crente. Mas quando a gente olha para a pessoa, a forma que a pessoa está, nega tudo que ela está dizendo. Quando a gente chega aqui, ó, dá o folheto aqui para você, a pessoa já diz assim, opa, eu sou crente. Opa, eu sou crente. Eu não estou dizendo que veste salva ninguém, mas eu estou dizendo que quem é do céu sabe se vestir, sabe se comportar diante dos homens, sabe se comportar diante da sociedade. Porque até para você entrar dentro de uma delegacia, ou então dentro de um fórum, você tem que entrar bem vestido, senão você não entra. E por que no meio da sociedade a gente tem que estar de todo jeito? Por que no meio do povo a gente tem que estar de qualquer jeito? Do jeito que a gente se comporta na casa do Senhor, a gente tem que se comportar lá fora. Se a gente é luz aqui dentro, a gente tem que ser luz lá fora. Se a gente dá testemunho de Deus aqui dentro, a gente tem que dar testemunho lá fora. Para quê, irmão Vandilson? Para que outras pessoas olhem para mim e você e digam assim, ó, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ir para a igreja dele, eu quero ir para a igreja dela. Olha como é bonito você dar testemunho